De fato, tanto a lei atual como o projeto de lei enviado ao Executivo destinam recursos aos órgãos que são diretamente afetados pela exploração: Comando da Marinha, Ministério de Ciência e Tecnologia, Fundo de Proteção Ambiental. É bem de ver que, se a União é proprietária dos recursos minerais, só há sentido em tal vinculação específica em razão da natureza compensatória dos royalties, que se destinam aos entes estatais e aos órgãos onerados pela atividade econômica em questão. De fato, se é assim em relação ao próprio governo federal, não haveria razoabilidade em se aplicar lógicas diversas aos estados e municípios. Em suma, a interpretação gramatical ou semântica restringe os direitos previstos no artigo 20, parágrafo 1º, aos estados e municípios cujos territórios são afetados pela exploração do petróleo ou gás natural. Trata-se de verdadeiro direito subjetivo constitucional ao recebimento de tais receitas. A lei, destinada a regular o dispositivo constitucional, não pode ignorar esse sentido mínimo do texto, sob pena de nulidade. Assim, a lei federal é necessária para detalhar a repartição dos recursos, mas deve obedecer à premissa estabelecida pela própria Constituição. A interpretação histórica. Já a interpretação histórica leva em conta a conjuntura em que produzida normas, os trabalhos legislativos e a intenção do constituinte ou legislador. Quando o Constituinte de 88 decidiu trazer para a Constituição a matriz da disciplina dos royalties, eles já eram traçados pela legislação ordinária desde 53, quando promulgada a lei de criação da Petrobras, a lei do deputado Eusébio Rocha. E como se assinalou em tópico anterior, desde sempre, os royalties se destinaram a compensar os estados produtores e confrontantes, no caso da exploração marítima. Ao constitucionalizar a matéria da forma como fez, o Constituinte claramente manifestou a intenção de manter o regime jurídico até então existente. Do contrário, teria feito menção expressa que participações e compensações passariam a ser devidas a todos os estados e municípios, diferentemente do que vigorava até então. Como não procedeu assim, resulta clara a sua intenção de chancelar o modelo que sempre fora praticado e que, aliás, continuou a ser praticado nos mais de 20 anos de vigência da Constituição de 88. Passemos agora à interpretação sistemática, pelo qual a norma jurídica deve ser interpretada dentro do contexto normativo como um todo. Não se interpretam normas isoladamente, sem fazer as conexões com o ordenamento jurídico, em cujo ápice está a Constituição. A Constituição tem uma unidade interna e, além disso, é responsável pela unidade geral do sistema. No ponto aqui relevante, deve-se assinalar que o artigo 20, parágrafo 1º, deve ser lido em conjunto com outras normas que afetam o ciclo econômico da produção de petróleo. Merece destaque, para os fins visados nesse estudo, a disciplina do Imposto sobre Circulação de Mercadoria, ICMS, especialmente o artigo 155, parágrafo 2º, 10, a linha B, também da Constituição. É possível afirmar que a regra geral em relação a esse tributo é o seu pagamento na origem, isso é, no estado onde se dá a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Todavia, o dispositivo acima destacado cria em relação ao petróleo e também em relação à energia elétrica uma exceção. O ICMS, nesse caso, é pago no estado de destino do produto. Como já apontou o STF, essa disciplina foi criada para beneficiar o estado de destino dos produtos em causa, o qual caberá em sua totalidade o ICMS sobre ele incidente desde a remessa até o consumo. Tal sistemática em relação ao petróleo se deveu ao fato de que os estados produtores, em lugar da tributação do ICMS, receberiam royalties e participações especiais, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º. Uma coisa, então, compensaria a outra. Também esse aspecto já foi abordado pelo STF.